Os eventos narrados em um livro de história são sempre descritos através dos personagens, dos lugares e do tempo. Mas o que às vezes parece faltar é o contexto, o como e o porquê desses eventos terem acontecido. Por muitas vezes, as leis e ideias que regem as nossas vidas têm origens que desconhecemos. A educação obrigatória é uma das ideias que surgiram em um tempo distante, mas que afeta a vida de quase toda a população mundial. O Brasil não é uma exceção. A ideia de educação obrigatória virou lei no país desde a Constituição de 1934, e de lá para cá foi sendo expandida. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que é dever do Estado garantir a educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade. A mesma lei garante que os pais têm a obrigação de matricular as crianças assim que completarem 4 anos de idade. De outro lado, a educação compulsória também significa a obrigação do governo em atender a população com instituições de ensino previamente autorizadas para esta competência. Esse tipo de legislação cria uma série de outras leis acessórias para garantir o funcionamento desse sistema educacional, desde o ensino básico até a pós-graduação. Profissionais da área são previamente qualificados por um certificado aprovado pelo Estado. Grades curriculares, livros didáticos e orçamentos são definidos pelos políticos e organizações encarregadas. Se hoje em dia esse é o padrão da nossa sociedade, nem sempre foi assim. Conhecer a origem dessa história é o primeiro passo para debatermos a nossa educação. Desde o início dos tempos, o homem se sente angustiado com as perguntas que parecem fundamentais para definir o significado da sua vida e dos seus objetivos. O que somos e onde estamos? A vontade de descobrir o mundo dá origem à palavra educação. Nascida na expressão latina ex dulcere, a palavra designa a jornada da nossa vida interior para a descoberta da realidade que nos cerca. Não há civilização conhecida que tenha deixado de tentar se educar, utilizando o conhecimento como motor de sua história, de seus sonhos, costumes e objetivos. Educar-se é a capacidade de herdar o conhecimento da humanidade e tentar levá-lo adiante. É uma complexa corrente onde, em cada elo, ajudamos a construir a visão de mundo que temos e a forma que entendemos a nossa própria vida. Nos tempos antigos, a educação nasceu para buscarmos o que é a verdade. Pense nessa pergunta e no impacto que a resposta dela pode ter. O certo e o errado, o bem e o mal, os valores, os objetivos e os costumes de um povo estão ancorados na compreensão que a civilização tem dessa pergunta. A Grécia Antiga forjou seu nome na história por desenvolver algumas das primeiras formas de perseguir a ideia de verdade. Foi no começo da filosofia que metodificamos o nosso desejo de conhecer. Criamos as primeiras escolas, onde aqueles que eram tidos como os grandes sábios guiavam seus alunos para serem capazes de perseguir essa ousada ideia, reconhecer a verdade. Foi com o profeta Abraão que a primeira civilização com a crença em um único Deus foi construída. A verdade chegava ao povo através do profeta, que a recebia direto de Deus e desfrutava da confiança de seu povo para comunicá-la. As escrituras sagradas e os testemunhos envolvendo o profeta eram a verdade que deveria ser investigada e interpretada para ser posta em prática. Esse era o fundamento da civilização que pautou o início do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Ao longo do tempo, os métodos filosóficos da razão e os povos religiosos foram se encontrando, até se unificarem no alto da Idade Média, quando as obras gregas foram traduzidas e os métodos tidos como pagãos foram se reincorporando nas formas de estudo dos mosteiros e escolas da época. A busca pela verdade passou a ser o uso dos meios racionais para alcançar a melhor prática da vida boa anunciada pelo profeta. Foi nessa união que os métodos didáticos conhecidos como artes liberais foram desenvolvidos, um grupo de disciplinas para fornecer liberdade intelectual e espiritual para os indivíduos. As disciplinas eram divididas em 3 inferiores e 4 superiores. As inferiores eram gramática, para codificarmos o mundo que percebemos e comunicá-lo; dialética, para comparar as diferentes percepções e evoluir na busca pela verdade; e retórica, para expressarmos as nossas percepções e conclusões de forma persuasiva.
As disciplinas superiores eram a arte de utilizar esse conhecimento nos aspectos externos ao homem, aritmética, para quantificarmos o mundo que conhecemos, geometria, para colocarmos as quantidades no espaço, a música, para encaixar os números no tempo, e a astronomia, para compreender a influência dos astros no espaço. Essa era a base lecionada nas instituições de ensino ocidentais que desenvolveram a civilização ao longo de um milênio inteiro, até o período cultural que costumamos dar o nome de Renascença. Essa base de ensino foi utilizada ao longo de toda a Idade Média. As instituições educacionais eram majoritariamente guiadas pela Igreja, diferente do ensino para o trabalho, que era guiado por mestres artesãos que ensinavam seus discípulos as técnicas de produção. Até aqui a educação não era universalizada e muito da vida de estudos era entendido como desnecessário para a maioria dos homens. É com Martinho Lutero que essa ideia mudaria para sempre. Pregadas na porta do castelo de Wittenberg, as 95 teses propostas por Martinho Lutero desafiavam a Igreja Católica Romana. Suas teses propunham uma discussão acadêmica sobre a autoridade do Papa e a venda de indulgências por membros da Igreja. Os Estados-nação que conhecemos hoje ainda não existiam, e a Europa era formada por centenas de pequenos reinos, ducados, principados e condados. E estes faziam parte de impérios maiores que se aglomeravam no guarda-chuva cultural da Igreja Católica Romana. Para disseminar suas ideias, Lutero traduz a Bíblia para o alemão falado pelo povo e se utiliza de um invento recente que estava mudando a história, a prensa de Gutenberg. Considerado o invento mais importante do segundo milênio, a prensa permitia a impressão de livros que antes só podiam ser copiados à mão. A Bíblia de Lutero agora circulava pela Europa na língua do povo, e não mais no latim falado apenas pelo clero. A Reforma Protestante havia começado. A nova doutrina pregava que a instituição católica não possuía poderes espirituais e defendia que a revelação da verdade não deveria mais passar pela Igreja Católica, mas ser entregue diretamente das Escrituras para todos os fiéis. A revolta protestante oferecia uma oportunidade para os reis e governantes quebrar a autoridade da Igreja Católica e aumentar o poder dos estados locais. Na busca de expandir as ideias protestantes, Lutero escreve uma carta para os governantes do Sacro Império Germânico, exigindo a criação de uma educação pública provida pelo Estado para progredir a reforma e disseminar a leitura da Bíblia sem o intermédio da Igreja. Como resultado das suas súplicas, no ano de 1524, o Estado germânico de Gotha funda a primeira escola pública moderna. E Lutero funda o Plano Escolar da Saxônia, que mais tarde tornou-se a inspiração do sistema de educação estatal para a maioria dos estados luteranos. O ensino compulsório logo se estendeu à França, Holanda e Nova Inglaterra. As escolas eram vistas como poderosas armas de guerra cultural para o enfrentamento político-religioso das diferentes ramificações do cristianismo. O poder espiritual sofria uma transição de autoridade, da Igreja para os governantes e líderes de diferentes revoltas, entendidos como autoridades ordenadas por Deus contra o Papa e o Imperador. A consequência foi o conflito religioso que ficou conhecida como a Guerra dos 30 Anos. Com o término do enfrentamento, diversos governos estaduais se moveram para tornar obrigatório o comparecimento das crianças nas escolas, sob pena de multa e aprisionamento dos filhos. Foi o rei Frederico Guilherme da Prússia que inaugurou o primeiro sistema de educação nacional obrigatório da Europa, ordenando a frequência de todas as crianças nas escolas estatais. As escolas passam a fazer parte da política pública dos governos locais e a universalização do ensino começa a aparecer nas estratégias de governo. As escolas começavam a ser submetidas aos governos locais, mas os objetivos e métodos continuavam semelhantes aos anteriores. A vida intelectual buscava a verdade, e essa verdade eram as Escrituras Sagradas. É apenas no século XVI que esse cenário começa a mudar. As descobertas de Newton, Copérnico e Galileu costumam ser apontadas como a linha que divide a Idade Média da modernidade. Os três astrônomos descobriram leis gerais da física, demonstrando o funcionamento da gravidade e do heliocentrismo. O universo proposto pelo filósofo grego Aristóteles, onde tudo era ordenado e cada coisa tinha o seu lugar, também foi posto em xeque. Esses debates tiveram um profundo impacto na educação daquele tempo, fazendo o homem sentir-se protagonista de uma trama que buscava decodificar o mundo e a vida. A época ganhou o nome de humanismo, pela diminuição gradual do foco em Deus e pelo uso do próprio homem como medida dessa investigação.
Se o universo não era ordenado e as pessoas não tinham o seu lugar pré-determinado, qual poderia ser o nosso lugar na vida? Se havia leis da física capazes de descrever o mundo, quais poderiam ser as leis dos homens e da sociedade? Essa pergunta norteava o espírito investigativo daquela época, que ia ficando cada vez mais sério e provocativo, até questionar o papel dos reis, dos padres, da religião e da sociedade. O apogeu foi em 1789, quando esses questionamentos fundaram o Iluminismo francês e culminaram na Revolução Francesa. O principal líder intelectual do período foi Jean-Jacques Rousseau, filósofo que questionava os costumes da nova classe de comerciantes em ascensão na França, chamada de burguesia. Para Rousseau, a educação clássica nos fez desenvolvermos um discurso moralizante e artificial, infinitamente mais exigente do que a moral que conseguimos de fato praticar no dia a dia. Como resultado, era criado um estado de cinismo e falsidade social, onde todos fingiam ter uma conduta moral que não tinham e ainda a cobravam dos outros. Isso o leva a crer que vivemos em uma sociedade falsa, moralista e apodrecida por discursos artificiais que pouco têm a ver com a vida humana. Tudo isso era perpetuado pela escola, onde os professores incutiam nas crianças padrões morais que a própria sociedade adulta não seguia, obrigando-as a serem falsas para se adequarem ao mundo. Daí a famosa frase: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Em 1750, Rousseau é convidado a fazer um discurso sobre as suas ideias na Academia de Dijon. Lá propõe que a educação como fora feita, em vez de ajudar o desenvolvimento da humanidade, na verdade podia prejudicá-la. Para o pensador, a educação e as artes liberais só tinham reforçado a produção do discurso moralista que criou a falsidade social que denunciava. A provocação de Rousseau sobre a educação começa a ganhar força. O discurso torna-se premiado e o filósofo escreve um romance chamado Emílio, onde descreve como faria a educação de uma criança à vida adulta, até seu casamento com a sabedoria. Esse é o livro responsável por expandir a interpretação do conceito de infância e adolescência. Transformar a infância em uma classe tinha o intuito de protegê-las dos adultos, corrompidos pela sociedade burguesa e moralista. Se em vez de transmitirmos nosso conteúdo, nossos hábitos e nossas crenças, apenas incentivássemos as crianças com métodos lúdicos a serem livres pensadores, elas poderiam romper com a sociedade corrupta em que nasciam. Quando a Revolução Francesa aconteceu, essa mentalidade foi absorvida pelo Estado revolucionário, que radicalizou a posição de Rousseau. O próprio Robespierre, líder revolucionário e ditador francês, admitiu ter o livro de Rousseau na cabeceira de sua cama. A ditadura francesa estabeleceu a instrução obrigatória para todos na Constituição e submeteu todas as escolas, públicas ou privadas, ao comando do governo. Ninguém podia abrir uma escola ou ensinar em público sem a licença da universidade oficial. As escolas estavam obrigadas a ensinar de forma apologética as ideias de Rousseau e aos líderes do governo revolucionário. Com a educação delegada para as escolas e as escolas delegadas para o governo, os objetivos educacionais estavam sofrendo uma transformação. As universidades estavam cada vez mais na mão do Estado. O progresso e o desenvolvimento da ciência moderna ganhava espaço. A modernidade tinha inaugurado a relativização do conhecimento e dos sentidos. As descobertas nas ciências naturais levaram diversos pensadores a questionarem se o mundo que eles conheciam era mesmo como enxergavam. O tamanho do Sol, a distância dos astros no espaço e a invisibilidade dos átomos que constituem o mundo. Todas essas descobertas provocavam o conhecimento do ser humano. Será que nossos sentidos e percepções dão conta da tarefa de saber o que é verdade? René Descartes chegou a afirmar que a dúvida era a única substância pensante que podíamos confiar. Todo o resto, sentidos e percepções, poderiam nos enganar. David Hume disse que não temos nenhuma evidência de que há um eu pensante e que tudo seria matéria de fé. Toda essa herança de pensamento vai causar profunda impressão no filósofo Immanuel Kant. Kant viu um paradoxo entre estudar as descobertas da física de Newton e afirmar que o conhecimento racional é impossível. Se Hume tem razão, como é possível a física de Newton? Se uma coisa é impossível, como ela aconteceu? Esse pensamento vai gradativamente penetrando a mentalidade moderna, com o crescimento do relativismo e a diminuição gradual da crença em verdades absolutas. Os homens e a descoberta da realidade estavam separados por uma nova classe. A opinião da maioria dos cientistas seria a opinião da ciência e, portanto,
a verdade científica que deveria ser aceita por todos. Enquanto um lado defende não ter o conhecimento de nada, a não ser das aparências, o outro lado acredita já ter o conhecimento de tudo, sabendo onde a história vai terminar. Entre a tradição de Kant e Hegel, ficamos entre duas formas de conhecer o mundo. De um lado, delegamos a verdade para as mãos da classe científica e aceitamos a sua suposta maioria, e de outro, aceitamos que estamos vivendo rumo ao fim da história. O Estado alemão começa a usar fundos públicos para financiar diversas teses de mestrado e doutorado sobre a filosofia de Hegel. Ao se consolidar como a maior referência intelectual do seu tempo, atrai críticos e adeptos das suas ideias. Um deles ficou conhecido como o fundador da teoria comunista, Karl Marx. A ascensão econômica da França não era uma exceção. Grande parte da Europa vivia um momento de prosperidade, impulsionado pela Revolução Industrial. Os métodos de produção envolvendo vapor e carvão criaram as fábricas, que puxavam trabalhadores do campo para pequenas cidades construídas no entorno. Durante grande parte da nossa história, 80% do povo dependia do trabalho na agricultura para viver. Em 1850, esse número caiu para 25%. Agora as pessoas tinham que sair de suas casas para ir trabalhar no interior das fábricas. A necessidade de deixar os filhos em algum lugar enquanto trabalhavam ficava cada vez maior. E o recém-formado mercado começava a exigir qualificação. Se de um lado os governantes já tinham compreendido a importância das escolas para o Estado, essa era a peça que faltava. O governo queria levar seus filhos para a sala de aula e os pais queriam entregá-los. O século XX entrou para a história como um período de guerra entre grandes ideologias. As principais ideias do período são produtos da Revolução Francesa, gestadas dentro do lema liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade foi representada pelo liberalismo moderno, responsável por novos direitos civis e políticos em favorecimento do mercado ascendente. A igualdade teve seu fruto no socialismo, que ambicionava estender a revolução ao campo econômico, exterminando a diferença entre as classes oprimidas e opressoras. E a fraternidade transformou-se no fascismo, o sonho de um novo elo social que unificasse o território, a língua e o povo numa identidade nacional regida pelo Estado. Essas três ideologias enxergaram o aparato estatal das escolas como veículo de seu fortalecimento. O liberalismo queria mão de obra e desenvolvimento. O socialismo, a desalienação das massas e o engajamento no movimento revolucionário. E o fascismo, fortalecer a unidade nacional por meio da subordinação aos grandes líderes. Em primeiro lugar, a gente precisa distinguir o que é o fascismo enquanto regime político, enquanto prática política, do que é o fascismo enquanto discurso ideológico. Se você pegar assim, o discurso ideológico fascista, o grande livro sobre o discurso ideológico fascista é o do historiador israelense Zeev Sternhell. Ele escreveu um livro sobre o fascismo francês, o livro chama-se Nem Direita Nem Esquerda, o fascismo francês. Então, só para você ver como a coisa é meio complicada. Então, ele estuda o fascismo não como regime, mas apenas como discurso ideológico. Então, enquanto discurso ideológico, o fascismo aparece numa corrente que nós podemos dizer que é anti-iluminista, uma corrente um pouco romantista, anti-iluminista. Remonta, então, ao começo do século XIX, prezando, então, as identidades nacionais, as tradições nacionais, as línguas nacionais, etc. Começou assim o negócio. Mas o que isso tem a ver com o regime fascista? Absolutamente nada. Porque o regime fascista, ele não surge desta fonte ideológica. Ele surge, como eu já disse, de uma cisão dentro do movimento revolucionário, onde vários teóricos fascistas, que depois ficaram famosos como teóricos fascistas, como Enrico Corradini, levantaram o problema de se a classe social proletária podia ser o agente da Revolução Mundial. E chegaram à conclusão de que ela não podia. Por quê? Porque não existe proletário mundial, só existe proletário nacional. Quer dizer, a condição do proletário é definida pela condição econômica nacional. E se o sujeito proletário sai de um país, ele não vai ser necessariamente um proletário no vizinho, ele vai ser um lumpen proletário, vai chegar lá como mendigo. Para ele conseguir se encaixar no proletariado de uma outra nação é um osso, Então, não há uma identidade internacional do proletariado, só a identidade nacional. Então, eles diziam que o agente da revolução não é a classe social, mas a nação. Então, a luta não é entre proletários e burgueses, mas entre nações proletárias e nações burguesas. Ora, quem assumiu essa postura foi o movimento comunista. A partir do fim da Segunda Guerra, todo o movimento terceiro-mundista criado por Stalin
usou exatamente esse discurso. São as nações pobres contra as nações ricas. 5.000 anos fazendo a mesma pergunta. Quem somos e o que devemos fazer? Encontrar essa resposta sempre foi o nosso objetivo. Ao longo dos anos, as coisas mudaram e a pergunta foi sendo abafada. Silêncio após silêncio, o papel da educação foi reduzido ao do ensino, até nos tornarmos parte de uma vida que desconhecemos. Responsável por encaixar todos em uma grande engrenagem, a pátria educadora é a herança do século XX. O Brasil não foi exceção. Nos restou importar ideias que em breve entrariam em disputa.